Graça e paz, esse é o canal Fruto da Vida. Nós iremos dar continuidade a nossas séries de estudos na parábola do Filho Pródigo. Parábola essa localizada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar 3 atitudes que esse jovem teve que um judeu normal jamais teria naquele contexto onde eles viviam. E a primeira atitude que esse jovem teve que um judeu jamais teria naquele contexto onde Jesus disse essa parábola, queridos, foi pedir a herança de seu pai antecipadamente. Nós sabemos que herança é um conjunto de bens e direitos e obrigações onde uma pessoa falecida deixa para os seus sucessores ou seus herdeiros, sejam eles entes queridos, parentes ou os próprios pais. E quando esse jovem estava dizendo, pai, eu quero parte da minha herança, quando nós olhamos ali a partir do verso 12, ele estava dizendo, pai, eu quero que o senhor morra, eu gostaria que o senhor tivesse morto. Ou o senhor está sendo um empecilho para mim, o senhor está sendo algo que tem atrapalhado os meus planos. Não é o meu plano esperar o senhor morrer, não é o meu plano continuar nessa família. E é interessante, queridos, que num contexto onde honrar pai e mãe era um mandamento, esse jovem faz esse pedido completamente atrevido e desonroso, vergonhoso para o seu pai. Isso era com certeza um tipo de atitude que um judeu naquela época jamais teria. Até porque, queridos, nós temos leis no Antigo Testamento, por exemplo, localizadas lá no capítulo 21, a partir do verso 18 de Deuteronômio, que permitiam os pais pegar esses filhos que tinham esses tipos de atitude e levá-los diante dos anciãos. E eles poderiam, inclusive, ser mortos, apedrejados, queridos, por tamanha vergonha e desonra que eles estavam fazendo com seus pais. Então fazer um pedido desse, com certeza, um judeu comum jamais faria no contexto em que Jesus disse essa parábola. A segunda atitude, queridos, que esse jovem teve que um judeu comum jamais teria, foi partir para uma terra distante. Quando nós olhamos a partir do verso 13, nós vemos que pouco tempo depois esse jovem juntou o que tinha e foi para uma terra distante. E numa leitura superficial, queridos, isso pode parecer besteira, mas lembre-se, Jesus estava dizendo para uma cultura judaica. Jesus estava narrando essa parábola para judeus. E ir para uma terra distante, queridos, queria dizer que ele estava indo para uma terra de gentios. E ele não somente estava deixando a sua família, deixando o seu lar, mas ele também estava deixando a sua herança cultural e a sua fé. E isso revela algo muito tremendo desse jovem, porque ele demonstra o quanto ele desprezava a sua família, o quanto ele queria se ver livre, livre de um lugar onde as pessoas não conheciam ele, onde ele podia livremente fazer as maiores atrocidades que um ser humano poderia fazer, se envolver em prostituição, em crimes, em coisas que para um judeu comum isso é repugnante, queridos. Abandonar o seu lar, a sua fé, as suas crenças para ir para uma terra de gentios para um judeu era algo inadmissível e com certeza isso um judeu naquela época jamais faria. Essa atitude desse jovem de ir para uma terra distante era a prova cabal, queridos, de quanto ele não estava nem aí para a sua família, o quanto ele abandonou as suas raízes pela autogratificação carnal. Ele queria viver de forma carnal, num lugar onde ele pudesse fazer tudo isso sem que as pessoas o conhecessem. A terceira e última atitude, queridos, que esse jovem teve que um judeu comum jamais teria é o total desprezo por sua herança. Quando nós olhamos ali por verso 13 e o finalzinho e o comecinho do verso 14, nós vemos que ele gastou tudo que ele tinha. Tudo aquilo que o seu pai repartiu com ele e deu, ele gastou tudo, desprezando completamente a sua herança. Herança, queridos, para aquele contexto cultural era algo muito importante, a ponto de existirem leis específicas no Antigo Testamento que guardavam as heranças de geração em geração. Quando nós olhamos, por exemplo, no livro de Levíticos, no capítulo 25, a partir do verso 23, nós vemos que existia uma lei que inclusive protegia a herança daqueles que por algum motivo financeiro, queridos, tivessem que vender, para que eles pudessem de alguma forma reaver essa herança. Por isso era muito importante a herança para aquele contexto. E esse jovem demonstra total desprezo por tudo aquilo que seus pais conquistaram, por tudo aquilo que os seus pais pagaram de preço para obter essa herança. Ele gastou de uma forma dissoluta. E é interessante, queridos, que a palavra para gastar de forma dissoluta é uma palavra que se chama diaskopizo, é uma palavra grega, que significa literalmente jogar no vento. Eu não sei se você já viu aquelas pessoas que trabalham arando grão e elas fazem isso ao vento.
para que o vento leve as cascas e fique de realmente somente o grão. E é exatamente essa palavra grega que é utilizada aqui para falar que ele gastou tudo que ele tinha pego. Ou seja, ele completamente desprezou todo o legado que seu pai tinha conquistado para ele. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, de curtir, de deixar o seu comentário, que isso é muito importante para o nosso canal. Agora, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que você continue recebendo nossos estudos, porque eu tenho certeza que vão te abençoar e vão abençoar a vida de outras pessoas. Deus abençoe, até a próxima.